experiência, sólida formação acadêmica, trabalhando em negócios digitais desde 2001, quando ingressou na Turner Broadcasting, em projetos para a CNN e Cartoon Network. Foi professor de planejamento de mídia na Faculdade Casper Libero, diretor de planejamento criativo na W3 House e é diretor da área de planejamento estratégico e redes na Media Content. Gente, André Furtado. Bom, boa noite. Quero agradecer ao pessoal da PP pelo convite, agradecer a Red Bull de colaborar em manter vocês acordados aqui durante a palestra. E queria também aproveitar para corrigir uma injustiça que eu vi hoje aqui. Tem gente que ainda acredita que no Facebook não tem conteúdo inteligente e profundo. Recomendo seguir a CPFL Cultura, que é um perfil muito interessante. Bom, e para começar falando um pouquinho de redes sociais, eu preferi colocar o título em inglês justamente por uma provocação, porque eu vejo muito redes sociais, e não só redes sociais, mas eu trabalho na internet como um todo, como uma tentativa de traduzir o que está acontecendo nessa mudança desse ecossistema, tanto tecnológico como de comportamento, que essa tecnologia está fazendo que mude na vida das pessoas. E como o nosso trabalho é esse de traduzir, digamos, esse comportamento e toda essa mudança que acontece na sociedade, ele compartilha de algumas coisas interessantes no conceito de tradução mesmo. Nem toda tradução, ela é, digamos assim, que redes sociais, na verdade, é sim uma tradução. É uma tradução de uma coisa que a gente nem sabe muito bem o que é ainda, está no seu começo, e já adianto que não tem uma fórmula, eu não vou passar nenhuma fórmula aqui do que se a gente está fazendo ou não a coisa correta. Só vou passar alguns aprendizados que eu tive a sorte de ter aí nos últimos anos trabalhando nessa indústria. E também acreditar mesmo que é uma coisa sempre beta. Beta é um conceito de internet que eu acho muito interessante porque ele é real. É uma coisa que está sempre viva, está sempre em mudança e está sempre acontecendo. Tanto que tem alguns sites que nunca tiram o escrito beta deles, né? É um site que está sempre em mudança e eu acredito que todos deveriam ter isso como um pilar de planejamento. Bom, então antes de começar a falar efetivamente de redes sociais, eu vou só dar uma apanhada aí do que aconteceu na internet desde 2000, né? Que é o tempo que eu estou inserido aí no meio, mas de uma certa maneira é o tempo que a internet existe comercialmente no mundo e mais no Brasil também, né? Então vamos lá, né? O que a gente pode ver aí? Que de 2000 até agora aconteceu muita coisa, né? A gente teve aí entre 2003 e 2004 um boom de lançamento de plataformas, foi ali que surgiu o conceito, digamos assim, de internet 2.0, não tinha nomenclatura ainda, mas é quando surgiu esse conceito maior, e foi onde a pessoa, o indivíduo, passou a fazer parte da rede de uma maneira muito mais evidente. Ele deixou de ser um consumidor de mídia tradicional, passivo ali, como em outros meios, e passou a realmente agir, né, a interagir de alguma maneira mais efetiva junto com as plataformas. E aí que começou toda a mudança de comportamento, o consumidor ganhou força, etc, tudo que a gente já ouviu o pessoal falando aqui hoje. Só para dar esse apanhado, né? Que às vezes a gente fala de algumas coisas do passado, na internet parecem tão distantes, a gente não está falando de tanto tempo assim, a gente está falando de 10, às vezes 3, às vezes 2 anos atrás, né? Então lá em 2000, o que a gente tinha? A gente tinha os primeiros provedores de internet em escada, a gente tinha o KD, que era o buscador no Brasil. Aqui do Brasil, né, como o governo funciona muito bem, principalmente pelo sistema eleitoral e a arrecadação, na verdade são as duas coisas que funcionam. Em 2001, o lançamento do iPod, teve lá o 11 de setembro, eu tenho particularmente uma história interessante, eu trabalhava na CNN nessa época, no site CNN, no falecido site da CNN, que a gente tinha o site cnn.com.br, que não existe mais, junto com a bolha ele foi cancelado, cheguei lá para trabalhar um dia, minha senha não entrava, né, no computador, coisas da bolha. Mas uma coisa que é interessante, ninguém na CNN previu que poderia acontecer alguma coisa na história da humanidade e que faria, de repente, milhões de pessoas entrarem na internet. Todos os sites da CNN caíram, nenhum site resistiu. E foi interessante, que aí mostrou o valor da TV, né? Que todo mundo migrou para a TV e acompanhou tudo pela TV ali. Mas mostrou que a internet ainda tinha que se preparar muito porque estava por vir. Em 2002 a gente tem, acredito, o lançamento do BlackBerry, não tem nem tanto tempo assim, tem 10 anos só que existe o BlackBerry. A gente tem aí o browser da Microsoft bombando, o lançamento de Fotolog, aquele começo de ter um conteúdo além de texto ali na internet. Quando a gente vai para 2003, quando nasceram os flash mobs ali, surge o Second Life, que foi uma febre por pouco tempo, né? Mas muita gente ganhou dinheiro com ele. Indo para 2004, a gente tem o Orkut lançado, nem parece tanto tempo assim, e na verdade não é, né? Mas teve o Orkut lançado, sendo que em julho
o número de brasileiros já passou o número de americanos. Tem muitas pessoas que acreditam que foi isso que acabou matando o Orkut como sendo a grande plataforma de redes sociais do Google, né? Tanto que ele teve que lançar o Google Plus agora. O negócio virou tão brasileiro que ninguém no mundo entrava lá, só viu um monte de gente falando português, falando do que a gente gosta de falar na internet, que a gente sabe. E as pessoas se desinteressaram pela rede ali. Quando a gente foi para 2005, aí já tem o nascimento do YouTube, né? Um dia desse eu estava entrevistando um estagiário lá na agência e ele falou que ele não lembra da internet antes do YouTube. E eu compartilho um pouquinho disso, nem eu mesmo lembro como que era a internet antes do YouTube, antes de ter o vídeo ali como conteúdo muito forte na internet. E é uma coisa muito recente, a gente está falando aí só de 7 anos atrás. Quando a gente vai para 2006, alguns dados interessantes também, o Google comprando o YouTube, na época todo mundo achou um absurdo, 1,65 bilhões de dólares. Hoje, só para vocês saberem, o YouTube é a segunda plataforma de busca no mundo, só perde para o próprio Google. As pessoas buscam de tudo no YouTube, o Yahoo, todas as outras plataformas de busca, o Bing, etc., estão atrás do YouTube como ferramenta de busca. A gente tem o nascimento do Twitter aí, e a gente tem uma coisa muito interessante também, o Wikileaks, né, que é uma coisa que vale a pena acompanhar na internet, que quebrou muitas barreiras do que pode e o que não pode ser feito na internet. Na real, quebrou não ter regras, né. Em 2007 a gente tem o lançamento do iPhone, só tem 5 anos que existe o iPhone e a gente já está no 5º, né? Acho que vai ser lançado hoje, é o assunto da semana aí. Em 2007 a gente teve também aqueles primeiros embrólios judiciais da internet que são interessantes também, o vídeo da Cicarelli que estava no YouTube, e ela processando no YouTube, aquela bagunça toda, né? Para mostrar que até juridicamente as pessoas não entendiam o que estava acontecendo ali. Em 2008, o Google lança o Chrome, parece uma bobeira, mas é uma coisa muito importante, porque o navegador ele é a matriz de como que a gente acessa a internet. Lógico que agora com mobile, tablets e tudo mais está mudando um pouquinho esse conceito, mas o navegador é uma coisa importante. Em 2008 a gente tinha a Lan House como o principal ponto de acesso de internet no Brasil. Isso acabou já. A Lan House hoje está deixando de ser um ponto de acesso à internet, virando muito mais uma plataforma de serviço. Você vai lá para emitir uma segunda via de conta, você vai lá para tirar uma share, você vai lá para fazer um cadastro, para fazer um imposto de renda, para imprimir alguma coisa, e não com ponto de acesso. Hoje o ponto de acesso do brasileiro é doméstico. A maioria das pessoas no Brasil acessam a internet de casa. Elas têm um computador, desktop, agora o tablet, né, muito forte, mais barato também, e acessam de casa. Em 2009, a gente teve a primeira plataforma de geolocalização social lançada, o Foursquare. Eu já vi que algumas pessoas aqui deram check-in. É uma plataforma bem interessante, porque ela traz um conceito de geolocalização, que é muito importante hoje. Então, os maiores desenvolvimentos de produtos do Google, vocês podem ver o projeto Google Maps como é uma coisa tão complexa, é devido à geolocalização, porque a tendência é você estar interessado no que está ao seu redor e mesmo fazer as buscas em volta da sua vida aí. A gente teve o Ashton Kutcher, que na época eu também estava trabalhando na CNN, saí um período da CNN, depois eu voltei, a gente ficou completamente indignado de uma celebridade ter mais seguidores do que a CNN, principalmente nos Estados Unidos, mas é o que acontece no Brasil, vocês sabem disso, como que as celebridades puxaram, né, o acesso para Twitter, Facebook e tudo mais. A gente tem personalidades aí com mais de 6 milhões de seguidores e fãs em Facebook e tudo mais. Chegando em 2010, a gente teve uma coisa interessante, né? 2010 para cá eu nem vou me aprofundar muito, porque todo mundo aqui já conhece bem. Mas o que eu acho mais interessante é a gente ter tido a Larissa Riquelme, com mais de 1 bilhão de pessoas buscando o termo Larissa Riquelme no Google, né? Você vê como é forte o poder da imagem com o celular no meio dos feitos, né? 2010 é um ano tão legal assim, que vale a pena até falar um pouquinho mais. Na minha opinião, a coisa mais importante que aconteceu em 2010 foram os movimentos lá da África Branca, né, da África Branca, né, com o movimento da Primavera Árabe, que é bem interessante, porque foi um movimento que partiu das pessoas, não tem nenhuma liderança, ninguém aqui ouviu falar num nome de um grande líder, alguém que puxou a bandeira e juntou as pessoas, e foi acontecendo naturalmente, num grupo de pessoas ali se indignando e trocando informações pela internet. Quando viu, estava todo mundo lá na Tahrir Square, lá, reivindicando, e a gente sabe o que aconteceu depois, e está em processo ainda, né? A Líbia, hoje, se não me engano, o embaixador americano morreu na explosão ontem, né? Desculpa. Ou seja, tudo começou nesse movimento aí da Primavera Árabe, das pessoas reivindicando aquelas ditaduras que elas não concordavam mais. Porque daí veio jornal impresso, já é velho, já é notícia antiga. O que acontece aqui? A gente está com esse número, hoje a internet tem aí quase seus 82 milhões de internautas brasileiros, a gente tem 97,4% desses brasileiros estão nas redes sociais, é um número impressionante, é a maior média, é o maior percentual do mundo. O brasileiro, ele realmente adora redes sociais. Aí 96% dos brasileiros acessando blogs, 43 milhões de usuários de vídeo, aí a gente está falando principalmente de YouTube e Vimeo, quase 32 milhões de shoppers, mudou muito a complexidade de shoppers. Eu acredito que muito desse número vem
também das compras coletivas, você compra passagem aérea. Eu não conheço mais ninguém com passagem aérea indo numa agência de turismo, né? Então mudou muito a relação que as pessoas têm com compras, e a gente tem aí no Brasil esses números meio assustadores de mobile, com 242 milhões de linhas ativas, que também já deve estar bem ultrapassado. E aí, só para fazer uma comparação com 2007, como que a coisa mudou, né? Em 2007 a gente tinha aí 21 milhões de internautas, hoje temos quase 82 milhões. Em 2007 tinha 365 mil brasileiros no Facebook. Esse número já está errado, já são 57 milhões de brasileiros no Facebook. Só para ter uma ideia dessa velocidade, como que a coisa realmente é muito dinâmica. E por que vem esse dinamismo todo? Porque, na verdade, o que está se multiplicando são os pontos de contato, né? A gente passou de uma internet ali, aquele início da internet 2.0, com todos os lançamentos de plataformas, redes sociais, blá, 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 e tudo mais, onde as pessoas, o que elas queriam? Entrar na internet, entrar no Orkut. O sonho de consumo do brasileiro era entrar numa lan house e montar seu perfil no Orkut. Que é interessante, porque era uma identidade digital. Tem muita pessoa que a primeira vez que ela viu a foto dela, o perfil dela numa tela, de alguma maneira, foi pelo Orkut, até mesmo antes de ter uma carteirinha de estudante, ter um RG e tudo mais, uma questão de identidade muito forte. E é por isso que essa geração valoriza muito mais ter internet, por exemplo, até do que ter uma televisão em casa, ter outro meio de comunicação em casa. E o que mudou também? A pessoa naquela época, o que eles queriam? O sonho de consumo das pessoas era ter um desktop em casa com acesso à internet banda larga, né? Que não era nem tão larga assim. E quando caminhou para agora, mais para agora, né, com maturidade mais na internet, o sonho mudou, né? O sonho das pessoas agora é ter um smartphone, eu quero ter um smartphone com acesso à internet, e ter um iPad, um tablet, né? Você vê até o device, a maneira que as pessoas vão consumir no meio ali, mudou muito nesses últimos anos recentes aí. E aí, só para exemplificar, né, para não parecer que tem fórmulas prontas e tudo mais, porque não existem fórmulas mesmo, eu preferi trazer aqui alguns aprendizados aí recentes que a gente teve lá na agência e de participar do meio como um todo, né? Já que o tema é como fazer essa coisa correta, se é que a gente está fazendo isso correto. Como eu disse, não tem fórmula, e o que eu teria a dizer principalmente é que é uma plataforma viva, é uma plataforma aberta, não tem certo e não tem errado. Eu acho que o certo é você aprender com seus erros e ir ali otimizando, é uma palavra muito comum na internet, você vai estar sempre otimizando, e a otimização vem através dos seus aprendizados. O primeiro deles é a equipe, que é uma coisa muito complexa montar uma equipe de social media. Primeiro que não tem uma faculdade que ensina. Na real, não existe nenhuma escola de social media, e mesmo se tivesse, ela não ia fazer muito sentido, porque o que a pessoa ia estudar, 6 meses depois já ia ter mudado. Então a primeira coisa que a gente aprendeu, que como esse novo profissional, digamos assim, de internet, ele é bem diferente. Quem trabalha aqui com social media sabe como quem trabalha com social media, quem é social media ou quem é blogueiro, Twitter, são seres diferentes, né? Precisam de um tratamento. Quem é RP sabe qual a diferença de lidar com jornalista ou lidar com blogueiro. São seres complexos. Só que a gente tem que trabalhar com esses seres e tratar eles muito bem na agência lá, porque senão eles sabem fazer a mágica da internet, né? Que é a coisa acontecer, gerar o conteúdo, gerar engajamento e tudo mais. A primeira lição que a gente teve é que não adianta montar uma equipe tradicional assim. Isso aqui é até um esboço da equipe inicial que a gente tinha lá, acho que uns 8, 9 meses atrás. E o que a gente aprendeu? Que isso não funciona. Esse modelo de hierárquico tradicional que a gente possui de qualquer corporação não funciona na internet. Para vocês terem ideia, lá na agência a gente tem 3 grandes grupos de contas, né? Na verdade, do grupo das agências, porque nós somos, na verdade, 2 agências de internet, que é a Media Context, a qual eu trabalho, e tem a Latitude, que é uma outra agência digital, que fica até em outro endereço, tudo para atender contas conflitantes e tudo mais. Cada um dos núcleos de contas que a gente tem são modelos diferentes de hierárquicos de equipe. Por exemplo, a gente tem um grupo de contas que trabalha aí com Pirelli, Ericsson, Ipioca e tudo mais. Como que funciona? Lógico que tem que ter uma hierarquia, tem que ter quem manda, tem que ter quem obedece, mas a gente chama isso muito mais de gestores de comunidade do que qualquer outra coisa. A pessoa vai olhar com mais carinho e zelar ali pela qualidade do que é feito. Mas como que funciona essa estrutura? Eu tenho 2 grupos de contas ali, um deles ali é o Felipe, é o Primavera, é o Figuraça, e a Ana Kawata. E o que eles fazem? Eles administram um grupo de pessoas que trabalham colaborativamente para gerar os conteúdos, para gerar as ações, os concursos e tudo mais que a gente faz em todos esses perfis de contas. E essas pessoas, elas trabalham em todas as contas. A pessoa pode chegar um dia lá, tá fazendo conteúdo para Pirelli, no outro dia vai estar fazendo para Lancôme, um dia fala de pneu, outro dia de maquiagem. E aí a gente vai gerindo isso de uma maneira porque o trabalho tem que ser colaborativo. E a maneira que a gente encontrou de estar sempre ali trazendo um frescor de ideias novas para cada conta. Porque aquele modelo tradicional linear de cima para baixo não funcionou. Mas a gente tem outros modelos também. Na Latitude, que é uma das agências do grupo que cuida de Walmart, que faz um trabalho bem legal em redes sociais, eles já se dividiram em duplas. Na verdade não tem muito um chefe,
São várias duplas que respondem para o gestor, para o atendimento ali de cada conta. E ele divide as duplas são de pessoas que têm aquele pensamento mais estratégico, vão pensar mais nos pilares estratégicos, nos objetivos, dados de mercado, consumidor e tudo mais. E as pessoas mais táticas, são as pessoas do dia a dia, que vão fazer as interações com os consumidores, que vão postar os conteúdos, fazer os conteúdos e tudo mais. E a gente tem um outro grupo de contas que tem um outro modelo de equipe completamente diferente, que é para a telefônica. E uma coisa bem importante que eu esqueci de falar nos outros slides lá, também falando de equipe, que acabou isso de agência de publicidade só ter profissional de comunicação. Acabou mesmo. Para social media a gente tem jornalista, tá certo que é de comunicação, mas aqui na equipe de telefônica a gente descobriu que biblioteconomista são as melhores pessoas para trabalhar nas ferramentas de monitoramento. Se o pessoal do Bradesco ainda estiver aqui, é uma boa dica. Contratar pessoas de biblioteconomia, porque eles adoram classificar as coisas. Eles adoram ver na prateleira e pôr um númerozinho ali. Então, você pega essa pessoa, coloca ela numa ferramenta de monitoramento, ela vai ver as menções do que as pessoas estão falando da marca ali e vão falar se aquilo ali é uma menção negativa, se é uma menção positiva, e vão encaminhar para os caminhos adequados. Para vocês terem ideia como é tão complexo, às vezes, esse trabalho de contratar pessoas para trabalhar para social media, a gente chegou a cogitar para trabalhar para telefônica meteorologista. Porque vocês não sabem o que acontece o dia que chove na telefônica. Como inunda o nosso Twitter, como inunda o Facebook de reclamações, as pessoas ficam psicopatas com o negócio. E quem trabalha com... e outra coisa, parte do nosso processo seletivo para a telefônica é um teste se a pessoa tem paciência. A gente tem que testar se ela tem paciência. A gente encontrou lá o Vini, que é o gerente de telefônica, ele encontrou uma metodologia psicológica lá, que brinca com uma provinha de cores, liga os pontos e tudo mais, meio psicotécnico assim, para ver se a pessoa é calma. E funciona muito bem, porque ela fica o dia inteiro ouvindo as pessoas xingando ela, né? Só que não é ela, é telefônica, né? Então as pessoas ficam ali xingando e tem que ficar lá, ali dando oi, tudo bem, te amo, né? E tudo mais. Mas é um trabalho complexo, mas que é bem interessante, né? Ali atrelado ao que a gente fez a vida inteira, que é fazer peça, fazer campanha, né? E ganhar prêmio e tudo mais. Outro aprendizado interno muito grande, eu também não vou me alongar muito, mas que é importante são as ferramentas. A gente tem que contar com as ferramentas para trabalhar em social media. Então lá na agência a gente divide 2 tipos de ferramenta, mas não é nenhuma regra isso. São ferramentas de informação, onde você vai conseguir um monte de informação. A gente está falando de TGI, Comscore, Marketeer, tudo é ferramenta disponível possível. E as ferramentas de trabalho, que aí tem o Hootsuite, o Radiant6, o Scoop, né, que o Bradesco usa, a gente usa para telefônica também o Scoop, que é uma ferramenta que ela monitora tudo que as pessoas falam, eu posso entrar lá e interagir diretamente na ferramenta, mas é importante essa questão da ferramenta. Você tem que estar claro que você vai usar a ferramenta, não tem vergonha nenhuma em você postar conteúdo que é via ferramenta. Vou dar um exemplo. Garanto que 90% das coisas que vocês veem final de semana em redes sociais das marcas, não tem ninguém ali por trás postando, é tudo ferramenta. O cara foi lá na sexta-feira, programou o final de semana todo e foi para casa descansar. E você fica vendo aquelas postagens ali durante o final de semana. E tem N outras ferramentas de publicação, ferramentas de medir, né, o que é feito na internet e tudo mais. Eu recomendo testar, tem que testar todas. E é por isso que quando a gente testa, a gente faz esse quadro aí. Ele parece meio burocrático, mas ele ajuda muito nas tomadas de decisões. O que a gente faz? Se a gente testou uma ferramenta, a gente tem que preencher essa planilha colocando os lados bons, os lados negativos e tudo mais, até atrelado a valores de utilização da ferramenta, que essas ferramentas são pagas, né? Nem tudo é de graça na internet. Algumas coisas assim para social media, mas nem tudo. E aí, caso a caso, a gente elege que ferramenta que vai usar. Então, é muito importante você também ir coletando dados e guardando esses dados, que eles vão ser úteis. Porque como não tem uma escola, digamos assim, também nenhuma agência, nenhuma empresa tem uma cultura de social media há muito tempo, você tem que criar essa própria cultura. Isso é muito importante. Então, você tem que criar seu próprio conhecimento ali e doutrinando aquelas pessoas. Tanto que muito do trabalho, até voltando um pouquinho para a equipe, a gente nunca pede experiência. A gente sente se a pessoa ela é a pessoa adequada ali ao trabalho. A gente faz algumas provas, que é interessante, que a pessoa tem que saber escrever bem, ela tem que saber interagir com as pessoas e tudo mais. A gente faz algumas provas, tem alguns desafios bem interessantes. Às vezes a gente pega uma notícia, morte do Steve Jobs, está lá um texto de 2 parágrafos da Folha que a gente pega, e a gente pede para essa pessoa, escreve 50 caracteres como se você fosse uma menina de 13 anos. Escreva como se você fosse um senhor de 80 anos. Escreva como... A gente põe vários desafios para a pessoa escrever a mesma coisa via tweet. A gente fica brincando com esse tipo de desafio para a pessoa ali, porque no final ela vai ter que escrever para a Lancôme, ela vai ter que escrever para a Pirelli, ela vai ter que escrever para a Peugeot, Hyundai, tudo mais. Então ela tem que se colocar no lugar que não é o dela, né? Para fazer esse exercício de escrever. Outra coisa muito importante que a gente aprendeu é que não adianta fazer um trabalho de social media se você não desenha muito bem uma personalidade do que é a sua marca ali para a internet.
Talvez o que é o Bradesco no mundo real é completamente diferente. Eu duvido que um caixa do Bradesco responder você com uma poesia, né? Mas no mundo da internet isso é possível. Então a gente tem que criar uma cultura ali, uma personalidade para a marca na internet. Aqui um exemplo que eu trouxe para a Ipioca, lógico que é uma marca super divertida, então a gente tem o humor como coisa muito interessante, é uma coisa muito forte. A gente tem que criar, isso é muito importante, esses documentos que a gente tem que criar como a personalidade, porque as pessoas que trabalham com as contas vão mudando e a gente tem que ter uma matriz ali para todo mundo que for trabalhar com aquela conta entender o que aquela conta é. E mesmo assim, esse conteúdo vai crescendo. Para a Ipioca, aqui a gente estava em 8 preceitos básicos assim, de personalidade. A gente já está em 20 agora. Porque vai crescendo, surge alguma novidade, sei lá, qual é a política de like da marca. A gente tem que definir isso previamente e aprovar isso com o cliente. É uma marca que ela dá like, por exemplo, num post de uma outra marca? Ela é uma marca que ela retuita um conteúdo específico de um jornal? A gente tem que criar essas políticas, que faz parte da personalidade da marca, e vai sempre adicionando esse documento que vai ficando lá um grande banco de dados sobre o que é a personalidade dessa marca. E ela está sempre em construção. Às vezes a gente começa com uma pegada de humor, no final está com uma pegada de um sadista. Mas a coisa vai acontecendo. Outra coisa extremamente importante é... Outra coisa extremamente importante é de definir linhas editoriais muito claras. Você tem que definir sobre o que você vai falar e como você vai falar. E não é só de conteúdo, não. São inclusive de ações. Aqui é o exemplo de Ericsson. Para a Ericsson, a gente decidiu essas 5 linhas, as 5 matrizes de conteúdo e iniciativas. Que é tecnologia, sociedade em rede. Não sei se vocês sabem, mas o 80% das pessoas que estão aqui, que tem celular, lógico, é tecnologia Ericsson. Só que ninguém sabe. Você tem Vivo, você tem Claro, você tem TIM, mas a tecnologia por trás disso é Ericsson. Então a Ericsson, ela acredita muito na internet, na sociedade conectada, como o grande negócio dela. Então a gente criou uma pauta que é só sociedade conectada e trabalha uma série de conteúdos em volta disso. A gente tem o Change, o Business, o Society. Então sempre que a gente for fazer alguma coisa e for apresentar para o cliente, a gente puxa isso. Ó, isso aqui é da nossa linha Change. Aí a gente propõe a iniciativa, que é para engajar as pessoas em volta de algum tema e aquilo tudo. Quando é negócio, a gente puxa para negócio e vira sempre um pilar para a tomada de decisão, tanto nossa da agência quanto do lado do cliente, para ele saber que a gente está em linha com todo o planejamento que foi feito antes disso. Um outro aprendizado muito importante, que não adianta nada você ter criado uma personalidade, ter criado, né, as linhas editoriais, os pilares de comunicação ali, mas não ter uma estratégia para publicação e para usar essas iniciativas. Eu, particularmente, eu gosto muito da estratégia de Ipioca, né? A Ipioca, o que uma marca de cachaça pode falar, né? É complicado, assim, ao mesmo tempo que é muito vasto, é complicado. Então a gente tem umas linhas editoriais que são engraçadas. Segunda-feira a gente fala de preguiça, a gente fala... Tem uma frase motivacional, né, para colaborar ali com as pessoas sigam adiante o restante da semana. Terça-feira a gente fala de música, a gente fala de top 5, a gente tem uns rankings, umas brincadeiras. Quarta-feira já começa a mudar um pouco o mood ali, a gente fala de happy hour, fala de futebol. Quinta-feira a gente fala um pouquinho de sustentabilidade, né, que é uma marca muito sustentável, que pareça, e sexta-feira já começa a sacanagem mesmo, fala de humor, o que vai fazer no final de semana, agenda cultural, e vai a fundo. Só que tem uma estratégia que eu gosto bastante, que é uma estratégia cromática, que nem em Globo.com, verde é esporte, laranja é entretenimento e tudo mais. A gente fez uma estratégia cromática também, porque às vezes eu sou um fã da marca Ipioca e eu só gosto do conteúdo roxinho, que é o conteúdo de segunda ali. Então sempre que eu vejo o conteúdo roxo da Ipioca, eu sei que é o tipo de conteúdo que eu gosto e tudo mais. Mas cada marca demanda um tipo de estratégia de publicação e de iniciativas diferentes. E aí agora caindo para um lado mais de aprendizados desse fervor assim, que é a internet, desse cenário esse meio ambiente assim, tão tecnológico, de mudanças tão rápidas, que a gente também aprendeu aí mais recentemente, não que aprendeu, mas que a gente sempre acompanhou, né, essas tendências e algumas coisas que eu vou mostrar daqui para frente, mas como que a gente viu isso acontecendo de uma maneira muito clara e muito evidente. A primeira delas, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que a internet trouxe, é a transparência. A gente vê uma série de movimentos aí, tanto governamentais, não é que o governo quer fazer portal de transparência, são pessoas exigindo que ele tenha esses portais e tem lei por trás disso também exigindo. O Twitter de Cinemark, uma das primeiras coisas que aconteceu, a gente começou a ser inundado de reclamação do pessoal de Natal, mandando foto, tweet pic, era horrível, os caras mandavam tweet pic do banheiro sujo, de cadeira de cinema quebrada e tudo mais. Isso tudo fez um movimento para que o Cinemark fosse lá, demitisse o gerente de Natal
e arrumasse tudo. Então, porque esse ativo de você botar a cara a tapa ali em social media também traz uma transparência. As pessoas vão começar a falar da sua marca para você de uma maneira muito mais, às vezes, agressiva, do jeito que você não gostaria de estar ouvindo ali, mas ao mesmo tempo é uma excelente oportunidade de melhorar, como foi o caso de Natal lá para o Cinemark. Aqui um exemplo de transparência levado ao extremo. Has that account run by an official of the government. Not so in Sweden. The people there are actually in charge. In 2011, the first country in the world to let go of an official communication channel and hand it over to our citizens. Together with the Swedish Institute and Visit Sweden, we decided to break all branding principles and revolutionize the voice of a country. Every week, someone in Sweden is at Sweden, sole ruler of the world's most democratic Twitter account. For 7 days, he or she shares their everyday life, private opinions, and general reflections. After that, someone else does the same, but differently. This is a simple way to give tips and advice on where to go on your holiday in Sweden. And a great way to interact with people around the world. We can easily share traditional Swedish food, as well as our taste in music or cinema. You can come with us to a regular day at work, or hang out with us on our free time, both in the busy city and out in the wild. The response was overwhelming. We attracted over 25,000 followers from 120 countries and started thousands of conversations. Sweden trended on Twitter worldwide, sparking discussions on transparency in social media and how technology can be used for democracy, as well as inspiring citizens in other countries to start similar accounts. The initiative has been featured all over the world. Some think it's just a clever PR campaign. Others believe that it's a beacon of free speech in a time when we need it more than ever. For us, it's the only way to paint a fair picture of Sweden for the rest of the world. Swede by Swede. Tweet by tweet. Não sei se vocês sabem, mas a Suécia é o país mais democrático do mundo, tanto que a sede do Wikileaks, os servidores do Wikileaks ficam lá para garantir que ninguém vai derrubar eles. E é ao mesmo tempo controverso, né? Que a Suécia quer prender o Assange também. Mas o interessante desse case aqui, que eles pegaram o Twitter oficial do país e deixaram que as pessoas, uma semana, cada cidadão sueco que se candidatasse lá a usar o Twitter, ele poderia usar o Twitter como ele quisesse. Tem gente postando foto de cabra, tem gente postando foto de comida, cada um fez o que quis ali com o perfil do Twitter. E não foi só coisa bonita, não. Teve uma menina da extrema direita e ficou postando coisa nazista e tudo mais. Aí o pessoal começou a reclamar, pô, vocês vão deixar, né? Começaram a reclamar com o governo da Suécia. E eles falaram, não, se tem uma porção da nossa população que tem esse pensamento, é uma plataforma transparente, tá lá, é representativo. A gente teve de 500 pessoas que fizeram, 2 nazistas, fazer o quê? A gente tem nazistas no nosso país, a gente não vai esconder isso. Eles foram transparentes até nisso. Outra coisa que eu acho muito importante também na internet é a questão do capital social. O capital social, não sei se vocês sabem, mas é uma teoria econômica de quase 100 anos aí, que ela tenta dar valor para a relação que a gente tem, para as relações pessoais que a gente tem. Todo mundo aqui que já foi indicado para um trabalho sabe o valor que isso tem. Como que você paga uma relação que você tem com uma pessoa que te ajudou a conseguir um emprego, que fez alguma coisa por você ali? Então o capital social ele tem valor. E ele voltou a levar muito em consideração agora com a internet, porque as marcas, não só as marcas, mas as pessoas passaram a ter um volume de fãs, seguidores e tudo mais. E como que a gente mede o valor disso tudo? A gente tem algumas marcas aí, como a Coca-Cola, já está com mais de 50 milhões de fãs. Tem alguns economistas, eles calculam que cada fã ele pode valer para a marca entre $2 e $150. Então façam as contas aí quanto que valem esses 50 milhões de fãs da Coca-Cola. E aí, o dado também que saiu ontem,
da internet no Brasil, falando das páginas de Facebook. O primeiro que saiu falando são 57 milhões de brasileiros no Facebook, e a gente tem um ranking aí dessas páginas, né? A gente ficou muito orgulhoso lá na agência que Garnier, que está em 4º lugar como a mais engajada, a base mais engajada, é uma fanpage que a gente está administrando só tem um mês. A gente lançou tem um mês, já está com mais de 200 mil fãs, e é uma galera muito engajada, né? Então é interessante ver como que a coisa é muito rápida. A marca entra em um mês, em menos de um mês ela já está ranqueada como uma das marcas mais engajadas da internet. A gente nem esperava isso, é uma coisa que acabou acontecendo naturalmente, porque a mulherada adora o liso absoluto, aí pega lá. Outra coisa muito importante também, que como um aprendizado, é que a internet, a gente sempre costuma falar de internet, tem 80 milhões de brasileiros na internet, a gente tem 200 milhões de celulares, não sei quantos por cento tem smartphone, e todo mundo é tablet, celular, não sei o quê. Mas a internet, ela permeia muito mais que isso, é muito mais que você ter acesso a ela via algum device, né? A internet, ela também vai estar nas coisas, na verdade ela já está nas coisas. Eu, por exemplo, acho um absurdo ter que ter um sem parar, por que já não é integrado com o celular que tem internet, eu passo lá, se ela abre ou não, né? E eu passo. Mas não faz sentido eu ter que comprar um negocinho para pôr no meu carro, não faz sentido eu ter um cartão para passar aqui no estacionamento, não faz sentido já um monte de coisa, porque eu poderia estar conectado à internet com isso. E aqui também um exemplo para mostrar como que esse conceito do que é a internet, de onde está a internet, pode ir muito além do que a gente pode se imaginar. Então é legal ver como que a internet ela pode permear até um imã de geladeira, né? Eu posso ter um imã de geladeira que é um sistema conectado a um sistema de delivery, eu peço a minha pizza ali. Uma outra coisa muito importante que também veio aí dessa nova geração Y e tudo mais é a questão de gamificação. A gente fala de gamificação não é só jogar, né? Eu ouvi uma frase ano passado que eu achei legal. Nem todo mundo gosta de games, mas todo mundo gosta de jogar. Eu acho que é muito isso que a internet trouxe também, os conceitos de game ali para a vida real das pessoas, tanto em plataformas digitais como na vida prática, né? Tudo virou uma corrida, você passa, ganha um crédito, você tem um bônus, você acumula cupom, são tudo conceitos, né, de ranqueamento e tudo mais que trazem elementos de games por trás. E aqui um case bem recente da Nike que mostra um pouquinho disso. Nike's mission has always been to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. They've done this in the past by making great products and then telling people about them. 7 years ago, with the launch of Nike Plus, they started a journey that has taken them from being a company that makes shoes and apparel to a products and services company. Nike Plus has grown to 6 million active members using it on average 3 times a week. But now it's about to get even bigger. This year, with the launch of Nike Plus Fuel Band, a metric that measures all activity called Nike Fuel, ties all these products and services together into a connected ecosystem. Like calories, Nike Fuel is a way to gauge your daily activity. But unlike calories, which people burn at different rates depending upon body type, Nike Fuel is the only standard that lets you compare yourself with anyone else, no matter who they are or what they're doing. Walk, run, dance, skateboard, play basketball, it all counts. Nike Fuel Band is the device you wear that tracks everything you do. One button lets you check your fuel, calories, steps, and time. The LED lights change from red to yellow, and when you hit your goal, green.
we've built it to be a motivational game, getting to your goal every day is the core part of the experience. When you consistently hit your goal, Fuelie helps you celebrate. The social part is actually what keeps it really sticky. It's kind of that competition that keeps you coming back. Anyone who you're friends with on Facebook will be in your leaderboard. When you buy a Fuel Band, you automatically become part of the Nike Plus community, which includes Nike Plus running, training, and basketball. Now the Nike Plus platform is set to grow exponentially with more members who are active every day. When it came time to launch the product, we came up with one word that summarized it all: counts. Can you count, suckers? Everything you do counts. That became the basis for the campaign introducing Nike Fuel to the world. Consumer demand was so high, pre-orders sold out within minutes. What I hope we can see in the metric that people have become more active through wearing their Fuel Band, that for me would be the ultimate measure of our success. Fuel Band is transforming how we measure performance, and it represents a new mission for Nike as an organization, creating products and services that become a part of people's everyday lives, with motivation built in. It's a commitment we've seen evolve over 2 years of collaborating with Nike on the Fuel experience. From the Fuel metric itself, to the mobile and platform integration, to social engagements, and ultimately the launch of the Fuel Band. This puts Nike in an exclusive family of fast-growing companies that have created functionally integrated systems. Today's announcement is exciting. Anything to get people moving, and be able to compare my scores with everybody else's is really cool. Nike as are saying, if you have a body, you are an athlete, and now this is finally coming true. Interessante o que a Nike fez. Ela, uma fabricante de calçados, ela está se colocando do lado do Google, da Apple, como empresa de tecnologia. E aí também traz outros elementos, como eu mostrei, como capital social. Eles estão construindo uma plataforma onde não necessariamente você nem precisa ter um produto Nike, comprar, mas se eu estou na plataforma Nike Plus, eu treino, eu corro e uso tudo que a plataforma tem ali. De alguma maneira eu faço parte da comunidade Nike, é assim que eles veem que é importante. Outra coisa interessante também, que a gente fala muito de produção de conteúdo, né? A gente falou aqui muito disso, mas tem a questão do contexto. É muito importante você ter um contexto para falar. O Marcelo estava brincando de sexta-feira, que todo mundo fala de sexta-feira, é um contexto. As marcas às vezes têm que falar do que está rolando ali no momento. E aqui é um exemplo que o Walmart fez, aproveitando um contexto do dia ali. Quanto tempo é preciso para criar, executar e divulgar uma ideia? Apenas um dia. O Google modifica o seu logo em algumas ocasiões especiais. Google Doodles. Dia 9 de junho, lançou um em homenagem ao aniversário do guitarrista e inventor Les Paul. O logo se transformou em uma guitarra em que era possível tocar e gravar músicas através do mouse ou teclado. Tornou-se instantaneamente um dos assuntos mais comentados na internet e o doodle de maior sucesso já feito pelo Google. Aproveitando a repercussão, criamos a primeira ação com um doodle do Google Brasil, W-Guitar. O participante gravava na guitarra uma música com o tema Dia dos Namorados, que seria comemorado na mesma semana. Intuitava o código da música acompanhado da hashtag WGuitar. A música mais criativa ganhava do Walmart o jogo Guitar Hero Warriors of Rock. Como classificar uma ideia assim? Digital? Viral? Oportunidade? Guerrilha? Social media? Eficaz. A ação ficou no ar por 2 horas apenas. E nos 20 primeiros minutos, WGuitar atingiu os Trend Topics Brasil. Tamanho sucesso fez muitas pessoas acharem que o WGuitar era o nome do logo do Google. Além de centenas de participações e o buzz gerado,
os acessos ao site do Walmart Brasil aumentou 16% no dia da ação. Obrigado por assistir. É só para mostrar o importante do contexto, né? A gente chega para trabalhar muitos dias e não sabe se naquele dia vai estourar o Nissin, ou a Luísa e tudo mais. Mas o que acontece? O assunto vira só aquele, então a gente tem que estar um pouquinho, né, ao máximo possível preparado para tentar entrar no diálogo de alguma maneira. Outra coisa, um outro aprendizado muito importante foi, aí já é uma parte mais estratégica, assim, mas que é importante você dividir a maneira que você vê social media comercialmente falando, né? A gente divide, né, não é uma coisa nossa da agência, mas algumas pessoas fazem essa divisão. Tem a parte de comunicação que é paga, né, que são aquelas mídias que você compra, espaço publicitário, tá lá e tudo mais. Tem o que você ganha, né, a parte de mídia que é sua, que é proprietária, né, onde você cria as plataformas e tudo mais. E tem o que você ganha, que é só de uma pessoa dar like e você ganha tudo que ela vai para todo mundo e tudo mais. É só uma divisão estratégica que às vezes você tem que desenhar uma ação pensando na mídia paga, ou na mídia ganha, ou na sua mídia proprietária. E por que disso, né? Porque uma coisa que mudou é que tanto as pessoas como as marcas viraram um veículo de comunicação, virou uma mídia, né? A gente tem uns malucos no Brasil, como o Luciano Huck, que tem aí 7 milhões de fãs no Facebook. Olha o potencial que esse cara tem quando ele vai vender um projetinho para fã, tá lá. Ele fala, ó, só no meu Facebook eu divulgo para isso, mais o canal da Globo, mais não sei o que, mais a Panicat lá dele dançando. Junta esse pacote todo e dá um projeto comercial bem grande. E a gente também tem que entender isso, que às vezes a melhor maneira de você atuar não é comprar uma mídia. Eu vou ali, vou no site, vou lá no Infoglobo, com o pessoal Globo, ir lá e comprar um pacotão de mídia e tudo mais. Às vezes o ideal é você agir taticamente de maneiras mais pontuais ali e a coisa funciona, né? A gente tinha um carro da Peugeot para lançar, o RCZ, acho que a maioria das pessoas aqui não conhece, porque a gente não teve dinheiro para lançar ele, que era um carro que ele é um carro super caro, mas é super bonito o carro, mas a Peugeot ela não tinha necessidade nenhuma comercial com o carro, que é um carro que vinham poucas unidades para o Brasil, eles sabiam que eles iam vender aquelas unidades que eles iam trazer para o Brasil, ou seja, não deu dinheiro de publicidade para a gente, mas, como todo cliente, quer campanha, quer ação mesmo sem dinheiro. E aí a gente veio com essa ideia aí de usar pessoas como mídia, né? Qual a melhor maneira de você vender um carro bonito é colocar mulheres bonitas do lado dele, aí vocês vão ver o que a gente fez. Peugeot apresenta Guess the Car. Posicionar o modelo entre as opções premium da categoria. Um desafio tanto para uma marca que não possui histórico na linha esportivo luxo e também não é reconhecida como marca desejada deste segmento. O Peugeot RCZ chegou para disputar espaço com marcas renomadas e com carros que são objeto de desejo de todo o Brasil. E apesar de ser um coupé, o Peugeot RCZ também compete com os hatchbacks esportivos que entraram no mercado a preços competitivos. Como se posicionar neste cenário de dois extremos? Não temos preço de hatchback e também não somos comparados aos renomados coupés de luxo. Será que não? Apresentamos Guess the Car. Para despertar curiosidade no lançamento do carro, cobrimos o nosso modelo e criamos um misterioso multilingue aplicativo no Facebook, para os brasileiros descobrirem de qual marca era o coupé misterioso. Nas opções de resposta, inserimos a Peugeot entre as marcas mais desejadas e luxuosas de coupé do Brasil. O consumidor votava e automaticamente divulgava o seu palpite para toda a sua rede de contatos. Convidamos 5 garotas belas e influentes da web para um ensaio fotográfico com o Peugeot RCZ, onde não revelávamos muitos detalhes do carro. As fotos foram parar em seus perfis no Facebook e elas passaram a interagir nas páginas das principais marcas concorrentes, bem como revistas do setor automotivo. A combinação mulheres bonitas mais carro bonito foi perfeita, fazendo com que a reação do público aos posts das meninas fosse um sucesso. Após uma semana de votação, o Peugeot RCZ estava lado a lado com as marcas mais desejadas do Brasil. Até os nossos principais concorrentes se renderam ao Peugeot RCZ. Mais de 8,9 milhões de pessoas impactadas, 35.284 likes e 4.318 comentários em apenas 10 dias de campanha. E o objetivo foi alcançado. Até agora,
3 comparativos entre o Peugeot RCZ e seus concorrentes de luxo já saíram na imprensa especializada. Além disso, a novidade foi vista por milhares de potenciais compradores, o que faz de seu lançamento um grande sucesso. Como não tinha dinheiro, a ideia foi usar mulheres bonitas ali. Tem um conceito de internet, não sei se vocês conhecem, que chama phishing. É meio de pescaria mesmo. Que às vezes você não clica no banner achando que uma coisa vai para outra. É isso, só que mal feito, né? O que a gente fez aqui? A gente pegou essas mulheres, ela tirou fotos delas lá na fábrica da Peugeot, que o carro ainda era meio misterioso. A gente foi lá na fábrica, tirou um monte de fotos delas lá junto do carro. E elas passaram a entrar na página da Audi, na página da GQ, da Playboy, etc. E comentar, normal. Viu o post lá da Playboy falando de qualquer coisa e entrava lá e comentava. Todo homem que vê uma mulher gata no Facebook, ele clica para dar uma olhadinha nas fotos dela. E a ideia foi essa. Ele clicava lá para ver as fotos da menina e via a menina com RCZ no fundo. E com isso tudo que a gente conseguiu atingir aí quase 9 milhões de pessoas, usando uma estratégia bem simples de mulheres bonitas ali por trás. E aí, só para concluir agora, o que eu quis dizer com isso tudo, né? Que esse novo cenário aí tecnológico e de mudança da sociedade devido a essa tecnologia trouxe um novo cenário para a gente que trabalha com comunicação, né? A gente passou a não ser só administradores de marca, mas também administradores de veículo de comunicação. Toda fanpage, todo perfil de Twitter, qualquer página no Pinterest e tudo mais é um veículo de comunicação e a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso tudo desenha um novo cenário. E esse novo cenário ele é bem importante, porque o que a gente era acostumado a fazer também em comunicação? Eu vou lançar tal carro, o RCZ, por exemplo, eu entro lá, faço a campanha de 2, 3 meses, lancei o carro, acabou, vendeu o carro ou não, foi sucesso ou não foi sucesso e acabou. Só que acabou isso. Eu não tenho mais que pensar só numa campanha, 360 graus, usando todos os pontos de contato e tudo mais. Eu tenho que pensar como que eu vou comunicar os 365 dias do ano com aquela pessoa, porque eu tenho uma fanpage, eu tenho um Twitter, e eu vou ter que falar todo dia alguma mensagem para alguma pessoa ali. E uma coisa bem importante disso é que tem que aprender a lidar com essa nova geração, né? Que é conectada o tempo todo, que é meio psicopata com tecnologia. Eu vejo que metade das pessoas estão olhando para uma tela, né? Em vez de olhar para essa. E é normal isso, porque a gente virou multitarefa mesmo. A gente desenvolveu a habilidade de prestar atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, coisa que às vezes nossos pais não têm, né? Mas mudou bastante, porque a tecnologia que colaborou com isso tudo. E uma coisa que é muito importante entender, e que eu já ouvi aqui hoje 2 vezes que eu acho importante, é que esse novo consumidor ele passou a ser um coproprietário da sua marca. Porque se eu estou postando algum conteúdo ali e aquela pessoa engajada com a minha marca, ele tem um valor muito grande para mim, além do valor só dele comprar meu produto ou ter meu serviço. Ele tem um valor de ser um coproprietário mesmo, ele está me divulgando gratuitamente. Ele é uma mídia minha e ao mesmo tempo ele é um parceiro meu, né? Então a gente brinca muito lá na agência que o que a gente precisa hoje em dia, né? Que esse novo consumidor, o que ele acabou perdendo ao longo da vida aí com a internet, devido à transparência e tudo mais. Eu vejo um produto, eu entro no Reclame Aqui, eu vejo que todo mundo senta a lenha naquele produto. Ou seja, é muito transparente o negócio. Então a gente vê, a própria tecnologia ela foi o que quebrou esse elo de confiança que as pessoas tinham com as marcas. Então a gente vê a tecnologia e redes sociais muito como aquela grande oportunidade de você se reconectar com as marcas. Se você vai se reconectar com as marcas fazendo conteúdo divertido, ou fazendo ações divertidas, ou tendo uma campanha de contextualização interessante, isso é o de menos, porque cada pessoa ela tem um elo com a marca por algum motivo distinto. O que a gente tem que fazer é experimentar isso tudo. Então, no final, eu acho que a gente tem muita oportunidade para ir, porque a internet é esse grande laboratório que todo dia que a gente está postando alguma coisa, publicando alguma coisa ali no ar, a gente está testando o que a nossa audiência, o que os nossos consumidores entendem da nossa marca e do nosso produto. É isso. Obrigado. Participado e ficado conosco até esse horário. São quase 11, o evento ia terminar um pouquinho antes, mas está ótimo. Obrigado e eu espero vocês no próximo evento nosso. Obrigado.